A objeção a Jesus também havia sido silenciada pelas evidências da história. Eu me peguei rindo de como as mesas haviam sido viradas à luz dos fatos convincentes que aprendi durante minha investigação. Diante dessa avalanche esmagadora de evidências a favor de Cristo, a grande ironia era esta: seria necessário muito mais fé para eu manter meu ateísmo que confiar em Jesus de Nazaré. Lembre-se da história de James Dixon na introdução deste livro. As evidências apontavam fortemente para sua culpa por ter atirado em um sargento da polícia de Chicago. Ele até admitiu que o fez. No entanto, quando uma investigação mais aprofundada foi realizada, de repente ocorreu uma mudança. O cenário que se encaixava mais perfeitamente nos fatos era que o sargento havia incriminado Dixon, que era inocente do tiroteio. Dixon foi libertado e foi o oficial que se viu condenado. Ao concluirmos nossa investigação a favor de Cristo, vale a pena revisitar as duas grandes lições daquela história. Primeiro, a coleta de evidências foi realmente minuciosa. Sim, foi. Eu selecionei especialistas que podiam expor sua posição e defendê-la com evidências históricas que eu poderia então testar por meio de interrogatório cruzado. Eu não estava apenas interessado em suas opiniões. Eu queria fatos. Eu os desafiei com as teorias atuais de ateus e professores liberais. Dada sua formação, credenciais, experiência e caráter, esses estudiosos estavam mais do que qualificados para apresentar dados históricos confiáveis sobre Jesus. Segundo, qual explicação se encaixa melhor na totalidade das evidências? Até 8 de novembro de 1981, minha tese da lenda, a qual eu havia me agarrado teimosamente por tantos anos, havia sido completamente desmontada. Além disso, meu ceticismo jornalístico em relação ao sobrenatural derreteu à luz das impressionantes evidências históricas de que a ressurreição de Jesus foi um evento histórico real. Na verdade, minha mente não conseguia imaginar uma única explicação que se encaixasse nas evidências da história, quase tão bem quanto a conclusão de que Jesus era quem afirmava ser, o único Filho de Deus. O ateísmo, que abracei por tanto tempo, cedeu sob o peso da verdade histórica. Foi um resultado impressionante e radical, certamente não o que eu havia antecipado ao embarcar neste processo investigativo, mas, na minha opinião, foi uma decisão impelida pelos fatos. Tudo isso me levou à pergunta do e daí? Se isso é verdade, qual a diferença que faz? Havia várias implicações óbvias. Se Jesus é o Filho de Deus, seus ensinamentos são mais do que apenas boas ideias de um sábio professor. Eles são insights divinos sobre os quais posso construir minha vida com confiança. Se Jesus estabelece o padrão para a moralidade, agora posso ter uma base inabalável para minhas escolhas e decisões, em vez de baseá-las nas areias sempre mutáveis da conveniência e do egocentrismo. Se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, ele ainda está vivo hoje e disponível para eu encontrá-lo de forma pessoal. Se Jesus conquistou morte, ele pode abrir a porta da vida eterna para mim também? Se Jesus tem poder divino, ele tem a habilidade sobrenatural de me guiar, ajudar e transformar enquanto eu o sigo. Se Jesus conhece pessoalmente a dor da perda e do sofrimento, ele pode me confortar e encorajar em meio à turbulência que ele mesmo advertiu ser inevitável em um mundo corrompido pelo pecado. Se Jesus me ama como ele diz, ele tem meus melhores interesses em mente. Isso significa que não tenho nada a perder e tudo a ganhar ao me comprometer com ele e seus propósitos. Se Jesus é quem ele afirma ser, e lembre-se, nenhum líder de outra religião importante sequer fingiu ser Deus como meu Criador, ele merece legitimamente minha lealdade, obediência e adoração.
Eu me lembro de escrever essas implicações no meu bloco de notas e depois me recostar na minha cadeira. Eu havia alcançado a culminância da minha jornada de quase 2 anos. Finalmente era hora de lidar com a pergunta mais urgente de todas. E agora? Após uma investigação pessoal que durou mais de 600 dias e inúmeras horas, meu próprio veredicto no caso de Cristo era claro. No entanto, enquanto eu estava sentado à minha mesa, percebi que precisava de mais do que uma decisão intelectual. Eu queria dar o passo experiencial que J.P. Orland havia descrito na última entrevista. Procurando uma maneira de fazer isso, alcancei uma Bíblia e a abri em João 1, versículo 12, um versículo que eu havia encontrado durante minha investigação. Contudo, a todos que o receberam, a aqueles que creram em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Os verbos-chave nesse versículo explicam com precisão matemática o que é necessário para ir além da mera concordância mental com a divindade de Jesus e entrar em um relacionamento contínuo com Ele ao se tornar adotado na família de Deus. Crer mais receber é igual a tornar-se. Primeiro, creia. Como alguém educado em jornalismo e direito, fui treinado para responder aos fatos, onde quer que eles levem. Para mim, os dados demonstraram de forma convincente que Jesus é o Filho de Deus, que morreu como meu substituto para pagar a pena que eu merecia pelo erro que cometi. E houve muitos erros. Vou me poupar da vergonha de entrar em detalhes. Mas a verdade é que eu tenho vivido um estilo de vida profano, bêbado, egocêntrico e imoral. Na minha carreira, eu traí meus colegas para obter uma vantagem pessoal e frequentemente violava padrões legais e éticos na busca por histórias. Na minha vida pessoal, eu estava sacrificando minha esposa e filhos no altar do sucesso. Eu era um mentiroso, um trapaceiro e um enganador. Meu coração encolheu a ponto de se tornar duro como pedra em relação a qualquer outra pessoa. Meu principal motivador era o prazer pessoal e, ironicamente, quanto mais eu o buscava avidamente, mais evasivo e autodestrutivo ele se tornava. Quando li na Bíblia que esses pecados me separavam de Deus, que é santo e moralmente puro, isso soou como verdade. Certamente Deus, cuja existência eu neguei por anos, parecia extremamente distante. Ficou óbvio para mim que eu precisava da cruz de Jesus para preencher esse abismo. Disse o apóstolo Pedro, também, sofreu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar você a Deus. 1 Pedro 3, versículo 18. Tudo isso eu agora acreditava. Evidência da história e da minha própria experiência era forte demais para ignorar. Em segundo lugar, receba. Todos os outros sistemas de fé que estudei durante minha investigação eram baseados no plano de fazer. Em outras palavras, era necessário que as pessoas fizessem algo. Por exemplo, usar uma roda de oração tibetana, pagar esmolas, fazer peregrinações, passar por reencarnações, quitar o karma de ações passadas, reformar seu caráter para tentar, de alguma forma, ganhar seu caminho de volta a Deus. Apesar de seus melhores esforços, muitas pessoas sinceras simplesmente não o seguirão. O cristianismo é único. É baseado no plano de feito. Jesus fez por nós na cruz o que não podemos fazer por nós mesmos. Ele pagou a pena de morte que merecemos por nossa rebelião e erros, para que possamos nos reconciliar com Deus. Eu não precisei lutar e me esforçar para tentar fazer o impossível de me tornar digno. Repetidamente a Bíblia diz que Jesus oferece perdão e vida eterna como um presente gratuito que não pode ser conquistado. Veja Romanos 6, versículo 23, Efésios 2, versículos 8 e 9, Tito 3, versículo 5. É chamada de graça, graça maravilhosa, favor imerecido. Está disponível para qualquer um que a receba em uma oração sincera de arrependimento. Mesmo alguém como eu,
Sim, eu tive que dar um passo de fé, como fazemos em cada decisão que tomamos na vida. Mas aqui está a distinção crucial. Eu não estava mais tentando nadar contra a forte corrente. A evidência, em vez disso, eu estava escolhendo ir na mesma direção que a torrente de fatos estava fluindo. Isso era razoável, isso era racional, isso era lógico, e mais, de uma maneira interna e inexplicável, era também o que eu sentia que o Espírito de Deus estava me incentivando a fazer. Então, em 8 de novembro de 1981, eu conversei com Deus em uma oração sincera e sem edição, admitindo e me afastando do meu erro, e recebendo o presente do perdão e da vida eterna através de Jesus. Eu disse a ele que, com sua ajuda, eu queria segui-lo e seus caminhos a partir de agora. Não houve relâmpagos, nem respostas audíveis, nem sensações formigantes. Eu sei que algumas pessoas sentem uma onda de emoção em um momento assim. Quanto a mim, no entanto, havia algo mais, que era igualmente emocionante. Havia a onda da razão. 3. Tornar-se. Depois de dar esse passo, eu sabia, a partir de João 1:12, que havia cruzado o limiar para uma nova experiência. Eu havia me tornado algo diferente, um filho de Deus, adotado para sempre em sua família, através do Jesus ressuscitado historicamente. Disse o apóstolo Paulo: portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação chegou. O velho se foi, o novo está aqui. 2 Coríntios 5:17. Certamente, com o tempo, à medida que me esforçava para seguir os ensinamentos de Jesus e me abrir ao seu poder transformador, minhas prioridades, meus valores e meu caráter foram, e continuam a ser gradualmente, mudados. Cada vez mais, quero que os motivos e a perspectiva de Jesus sejam os meus. Parafraseando Martin Luther King Jr., talvez eu ainda não seja o homem que deveria ser, ou o homem que, com a ajuda de Cristo, um dia serei. Mas graças a Deus, não sou mais o homem que costumava ser. Talvez isso soe místico para você. Eu não sei. Não faz tanto tempo, isso teria soado assim para mim, mas agora é muito real para mim e para aqueles ao meu redor. Na verdade, a diferença na minha vida foi tão radical que, alguns meses depois de me tornar um seguidor de Jesus, nossa filha de 5 anos, Allison, se aproximou da minha esposa e disse: mamãe, eu quero que Deus faça por mim o que ele fez pelo papai. Aqui estava uma garotinha que conhecia um pai que era profano, irritado, verbalmente duro e muitas vezes ausente. E mesmo que ela nunca tivesse entrevistado um acadêmico, nunca analisado os dados, nunca investigado evidências históricas, ela havia visto de perto a influência que Jesus pode ter na vida de uma pessoa. Na verdade, ela estava dizendo: se isso, o que Deus faz com um ser humano, é isso que eu quero para mim. Olhando para trás, todos esses anos depois, posso dizer com clareza que o dia em que pessoalmente tomei uma decisão a favor de Cristo foi nada menos que o evento crucial de toda a minha vida. Agora, para você. Desde o início, encorajo você a abordar as evidências neste livro como um jurado justo e imparcial, na medida do possível, tirando suas conclusões, com base no peso das evidências. No final, o veredicto é seu e somente seu. Ninguém mais pode votar por você. Talvez, após ler especialista, após especialista, ouvir argumento, após argumento, ver as respostas para pergunta, após pergunta, e testar as evidências com sua lógica e bom senso, você tenha descoberto, assim como eu, que o caso a favor de Cristo é conclusivo. A parte da crença em João 1:12 está firmemente estabelecida. Tudo o que resta é receber a graça de Jesus, e então você se tornará seu filho ou filha, envolvido em uma aventura espiritual que pode florescer pelo resto de sua vida e pela eternidade. Para você, o momento do passo experiencial chegou.
e eu não posso encorajá-lo mais fortemente a dar esse passo com entusiasmo. Por outro lado, talvez perguntas ainda persistam para você. Talvez eu não tenha abordado a objeção que está em sua mente. Justo, nenhum livro único pode lidar com todas as nuances. No entanto, confio que a quantidade de informações apresentadas nestas páginas terá pelo menos convencido você de que é razoável, na verdade, imperativo, continuar sua investigação. Identifique onde você acha que as evidências precisam ser reforçadas e procure respostas adicionais de especialistas respeitados. Se você acredita que encontrou um cenário que explica melhor os fatos, esteja disposto a submetê-lo a um exame rigoroso. Use os recursos sugeridos neste livro para se aprofundar. Estude a Bíblia você mesmo. Uma sugestão: The Journey, uma edição especial da Bíblia, projetada para pessoas que ainda não acreditam que é a palavra de Deus. Decida que você chegará a um veredito quando tiver reunido uma quantidade suficiente de informações, sabendo que nunca terá uma resolução completa de cada questão. Você pode até querer sussurrar uma oração ao Deus em quem você ainda não tem certeza que existe, pedindo a Ele que o guie a verdade sobre ele. E através de tudo isso, você terá meu sincero encorajamento, enquanto continua em sua busca espiritual. Ao mesmo tempo, sinto uma forte obrigação de incentivá-lo a tornar isso uma questão prioritária em sua vida. Não aborde isso de forma casual ou leviana, que há muito em jogo na sua conclusão. Como Michael Murphy colocou de forma apropriada, nós mesmos, e não apenas as alegações de verdade, estão em jogo na investigação. Em outras palavras, se minha conclusão no caso de Cristo estiver correta, seu futuro e eternidade dependem de como você responde a Cristo. Como Jesus declarou, se você não crer que eu sou, certamente morrerá em seus pecados. João, versículo 24. Essas são palavras sóbrias, oferecidas, com preocupação autêntica e amorosa. Cito-as para sublinhar a magnitude deste assunto e com a esperança de que elas o incentivem a examinar ativamente e minuciosamente o caso de Cristo. No final, no entanto, lembre-se de que algumas opções simplesmente não são viáveis. As evidências acumuladas já as fecharam. Observou C.S. Lewis, o brilhante e uma vez cético professor da Universidade de Cambridge, que foi eventualmente convencido pelas evidências de Jesus. Estou tentando aqui evitar que alguém diga a coisa realmente tola que as pessoas costumam dizer sobre ele. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor moral, mas não aceito sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que é apenas um homem, e disse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande professor moral. Ele seria ou um lunático, ou então o diabo do inferno. Você deve fazer sua escolha. Ou este homem foi, o Filho de Deus, ou então um lunático, ou algo pior. Você pode calá-lo, como um tolo. Você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não vamos vir com nenhuma bobagem condescendente sobre ele ser um grande professor. Mano, ele não deixou isso em aberto. Ele não pretendia